Meninos, meninas, vamos dar uma geral, então. Vou compartilhar a lista aqui com vocês. Eu tenho algumas observações para fazer e sobre essa lista, para que a gente consiga conversar de uma forma mais tranquila. Então, vamos lá. Carboidratos, proteínas, aminoácidos, óleos, gorduras, triglicerídeos, são assuntos que têm caído bastante. E a função dessa lista aqui é a gente dar uma passada geral e pontuar algumas coisas que eu julguei como muito importante para vocês. A primeira questão é uma questão bem simples, onde fala que o feijão é um alimento consumido nas diversas regiões do Brasil, é uma importante fonte de aminoácidos, os quais são nutrientes essenciais para a formação de macromoléculas, muito importantes para garantir o bom funcionamento do organismo. As macromoléculas, formadas a partir dos nutrientes essenciais do feijão, são denominadas, bem, é uma questão que ninguém tem problema nela, haja visto que ele está falando dos aminoácidos. Se ele está falando dos aminoácidos, a resposta correta é proteína, fim de papo. Porém, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre aminoácido. Lembre-se, aminoácido é um composto de função mista. Um composto de função mista é um composto que tem mais de uma função orgânica. Inclusive, isso foi cobrado agora, no último vestibular aí da UFPR, compostos de função mista. Mas, dentro da linha, aminoácido é um composto de função mista que tem duas funções orgânicas, uma amina e um ácido carboxílico. Um ponto importante que você precisa lembrar é o seguinte: eu vou ter aqui, um radical ligado a um CHNH2 COOH. Bem, o que eu escrevi aqui? Eu escrevi uma estrutura de um grupo amino e de um grupo ácido carboxílico. Ponto importante. Eu tenho aqui no carbono de número 1 o ácido carboxílico e no carbono de número 2 o grupo amina. Carbono 2 é a mesma coisa que carbono alfa. Então, isto daqui, que está desenhado para vocês, é o que nós conhecemos como alfa-aminoácido. Lembrando que qualquer composto que tenha uma amina e um ácido é um aminoácido. Qualquer composto. Porém, aquele que tem o grupo amina no carbono de número 2 é um alfa-aminoácido. Outro ponto importante que a UFPR tinha perguntado, eu até fiz um vídeo, resolução, mandei para vocês aí, é não esquecer que a amina, ela tem característica básica e este cara tem característica ácida. Esse é um ponto importante. Por que isso é importante? A UFPR, ela tinha perguntado no ano passado, daquele vídeo que eu tinha mandado para vocês, que foi exatamente esta questão aqui. A questão de número 5, que eu tinha resolvido com vocês no vídeo, para quem ia prestar ao UFPR. Não é um aminoácido, mas a ideia da questão é a mesma. Vem comigo. A creatina é um composto produzido a partir de alguns aminoácidos. Glicina, arginina, metionina, e é um suplemento recomendado para o aumento da força e da massa muscular. Sua estrutura química é apresentada a seguir. Então, nós temos aqui, você percebe que nesta região da estrutura, eu tenho
um ácido. E eu tenho aqui, ó, nestas regiões da estrutura, o que nós chamamos de amina. Então tá aqui, ó, amina, compostos de função básica. Então eu tenho aqui uma substância que nós chamamos de anfiprótica. Por que eu chamo ela de anfiprótica? Anfi é duplicidade, próton. Então, essa substância ela se comporta como doadora de próton. Então, eu tenho aqui um hidrogênio ionizável e ela se comporta como receptora de próton. Por quê? Porque eu sei que o nitrogênio tem um par de elétron livre e esse par de elétron livre pode receber o H+. Essa é a ideia. Então, o que acontece? Os aminoácidos, eles são anfipróticos. São doadores de próton, são receptores de próton. Essa é uma característica desses caras. E aí vem a pergunta. Em pH 11, qual átomo estará carregado negativamente? Bem, o que nós sabemos aqui? Que se o pH é 11, a concentração de OH- ela é maior que a concentração de H+. Então, eu tenho muito OH- livre. E eu tenho pouco H+ livre. Essa é uma característica. Tudo bem até o momento? Então, pH 11, eu tenho mais hidroxila. Vamos descer aqui para a gente dar uma olhada no aminoácido que eu coloquei. Vamos lá. A ideia, então, é a seguinte. Se eu tenho um meio com uma alta concentração de OH-, este OH-, ele vai atuar diretamente aonde? No ácido carboxílico. E ele vai fazer com que o meu aminoácido fique desta forma. O NH2 fica como está, o C-O, O-, mais o que? H2O. Então, se o pH for básico, eu vou ter o meu aminoácido desprotonado. Então, o pH vai influenciar na carga do meu aminoácido. O meu aminoácido vai ficar carregado negativamente. Beleza, essa é uma ideia. Tá, então vamos ver se eu entendi. Se o meu meio for ácido, eu vou ter uma grande concentração de H+. Se eu tenho muito H+, o meu ácido ele não desprotona. O H vai ficar grudado na hidroxila, porque tem tanto H no meio que o meu H do ácido não sai. Ótimo. Porém, o que vai acontecer aqui? A minha base vai ficar protonada. Então, em um meio ácido, eu terei a minha amina protonada, NH3+, aqui, o meu amônio, e eu terei a minha carboxila neutra. Eu terei um aminoácido carregado positivamente. Essa é a ideia. Tá, mas e se o meu aminoácido estiver em um meio neutro? Se o meu aminoácido estiver em um meio neutro, o que vai acontecer é que a minha amina e o meu C-O-OH estarão de boa. Porém, como o meio é neutro, o meu H ele vai ionizar, só que ele vai para a amina. Ele vai vir para cá, ó, NH3+. Você vai perceber que o meu aminoácido está na forma neutra, o que nós chamamos de zilterion.
é o íon zilterion. Este íon é o aminoácido na sua forma neutra. Então, o meu aminoácido em meio ácido tem muito H. As aminas vão receber esse H para elas, vão ficar para elas. Então, eu terei o nitrogênio protonado, carregado positivamente. E se ele estiver em meio básico, eu terei a minha carboxila desprotonada, uma questão de equilíbrio químico. As hidroxilas vão atrair o hidrogênio da minha carboxila e ela estará carregada negativamente. Então, nesta questão da UFPR, que fala sobre isso, pH 11, meio básico, qual átomo estará carregado negativamente? O átomo que está aqui no grupo Z. Então, nós teremos o oxigênio em destaque no grupo Z. Meninos, meninas, ficou claro esta questão? O que é um alfa-aminoácido? Como é que ele se comporta em meio ácido e meio básico? Vocês entenderam isso? Sim ou não? Isabelle, zilterion, tá? Aqui, ó. Ele está na forma de zilterion. É assim que nós chamamos. Inclusive, isso, aqui no Espírito Santo, foi tema da prova da Multivix Medicina, segunda fase, e também isso foi tema da prova da Enescan, segunda fase de ontem. Ambas pediram praticamente a mesma coisa. Uma pedia aminoácido, ligação peptídica, e a Enescan, ontem, ela pediu exatamente para o aluno representar o comportamento de um aminoácido no meio básico. É a mesma coisa que a UFPR pediu. No caso, Gabriel, aquela questão do Enem 2022, eu até tenho, eu resolvo ela quando eu falo de aminoácido. Ali é o ponto isoelétrico. Aquilo ali é um assunto muito trabalhado no ensino superior. Aquilo ali é titulação de aminoácido, tá? Não é um assunto tranquilo. E ali era ponto isoelétrico. Então você tinha que usar K1, K2 e dividir por 2. Né? O pKa1, pKa2 dividido por 2, aquela questão do Enem, é uma questão extremamente complexa, e ela nem deveria ter estado naquela prova. Tudo bem? Exatamente, Laís. Nesse caso, o zilterion, ele fica neutro. Por quê? Porque ele tem uma carga positiva e uma negativa. Agora, um ponto curioso é o R, tá? É o R. Por quê? Porque este R, ele pode ter mais grupo NH2, mais amina, ou ele pode ter mais grupo ácido carboxílico. Então, é importante entender o pH que ele tiver para que você possa fazer essa leitura. Se o R tiver mais aminas, este R estará mais protonado. Então, você vai ter um aminoácido carregado positivamente. Se o R tiver mais carboxila, esse R estará desprotonado, estará carregado negativamente. Então, o R vai influenciar. Mas a ideia central é essa, é entender isso daqui. Tudo bem? Ela mesma, Isabelle, aquela questão mesmo, que tem lá o pKa, o pKa1, pKa2 e o pKa3, tá? São 2 pKas e um pKb. E aí você faz por média. Aquilo ali é ponto isoelétrico. Na aula sobre titulação de aminoácido, eu explico como calcula o ponto isoelétrico, tá? Ela está explicada em um videozinho, Isabelle. Eu tenho uma explicação. Quando eu gravei o vídeo, eu expliquei aquela questão do ponto isoelétrico, tá bom? Então, é um tema, inclusive, que, como eu já disse, agora, né, ela nem é um assunto para Enem. Tem no livro do Feltri, do terceiro ano, o livro 3 do Feltri, que tem um cara, parece que andando de bicicleta, ele fala sobre ponto isoelétrico, mas é uma pequena observação. Não é uma coisa que tem exercício, que um aluno tem contato, titulação de aminoácido.
Os alunos mal têm contato com titulação ácido base. Aminoácido, então, é bem absurdo. Tranquilinho? Show! Então, meninos, aminoácido, ficou claro? A carga do aminoácido, positiva, negativa, sossegadinho? De boa aqui? Então, primeira questão, a gente falou sobre aminoácidos, beleza? Se ligam para formar proteínas, ligação peptídica. Na questão de número 2, é uma questão da Unesp, né? Lembrando que a Unesp aí, vestibular dia 15 de novembro, depois a gente tem no dia 17 de novembro a prova da FUVEST. Então, 2 vestibulares grandes, praticamente na mesma semana. O aluno já vai ter feito o Enem no dia 10, natureza. Aí, depois, na mesma semana, o aluno começa com o Enem, faz a Unesp no meio e termina a semana com a FUVEST. Vai ser uma semana muito interessante para quem vai fazer as 3 provas. Mas vamos lá. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, estabelece que produtos alimentícios que contenham algum nutriente em quantidade elevada e prejudicial à saúde, como açúcar, sódio, gordura, apresentem essas informações em seus rótulos por meio de figuras padronizadas. Isso daqui é algo que o Enem vai começar a trazer, não tem jeito. Fiquem atentos. O Enem vai trabalhar mais esse tipo de assunto. As gorduras são constituídas por misturas de triglicerídeos, que, quando hidrolisados no organismo humano, produzem diferentes moléculas de ácidos graxos. Meninos, meninas, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando nós falamos de triglicerídeos, está claro que eu estou falando de triésteres, tudo bem? Isto é um triglicerídeo, um triéster. Lembrando que estes triglicerídeos, eles são formados a partir do que você conhece como glicerol, CH2O, CHOH, CH2OH. Então, eu estou falando do propano 1,2,3-triol, tá? Então, ó, propano 1,2,3 triol. Isso é o que você chama de glicerol. Aqui fora é glicerina. Dentro da gente, glicerol. E esse propanotriol, ele vai reagir com 3 mols de um ácido carboxílico. Lembrando que este ácido carboxílico, especificamente, ele tem que ter mais de 10 carbonos em número par. Por que mais de 10 carbonos em número par? Exatamente para eu poder chamá-lo de ácido graxo superior. Bem, o que é isso? Ácido graxo, galera, é um ácido carboxílico, tá? Ácido graxo é um ácido carboxílico. Superior, mais de 10 carbonos, número par. Isso é um fato. E você está cansado de saber, porque os vestibulares têm cobrado isso pra caramba, que quando um ácido reage com um álcool, forma um éster, que é exatamente o que você está vendo aqui. Ponto importante, é o meu ácido carboxílico, é este cara que vai determinar se eu estou falando de um óleo ou se eu estou falando de uma gordura. O que vai determinar ser um óleo ou uma gordura? As insaturações. A gordura, ela é saturada. O óleo, ele é insaturado. A gordura, ela é sólida à temperatura ambiente. O óleo, ele é líquido à temperatura ambiente. Existe aí nesse processo, transformando o óleo em gordura, um processo que nós chamamos de hidrogenação catalítica, que é quando eu vou quebrando a pi, adicionando hidrogênio, e aí o meu óleo vira uma gordura. Essa é a ideia disso. Professor, como é que eu sei se um ácido graxo ele é insaturado ou saturado? Como é que eu sei se aquele ácido graxo ele é poliinsaturado,
ele é monoinsaturado ou ele é saturado? Para isso, nós usamos o índice de iodo. Por quê? Porque o iodo ele tem a coloração marrom avermelhada. Então, eu pego uma solução de iodo e jogo o meu triglicerídeo lá dentro. O meu óleo, a minha gordura, quem eu quero determinar. Se houver uma mudança de cor da solução, se a solução começa a ficar incolor, significa que o meu iodo está entrando na molécula. Quer dizer que ela tem muitas insaturações. Agora, se a solução não muda de cor, significa que a minha estrutura é saturada. Então, quanto maior o número de insaturações, maior é o meu índice de iodo. Mais iodo eu gasto para poder quebrar estas ligações π do meu óleo. Um ponto curioso que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: estas cadeias laterais, quando eu estou falando de uma gordura, elas são lineares. O fato delas serem lineares faz com que elas se aproximem, que elas fiquem perto umas das outras. E isso faz com que haja mais interações moleculares. Mais interações, praticamente, mais sólido é o composto. Já nas minhas estruturas insaturadas, você tem uma maior distância entre estes ácidos graxos, por causa dos isômeros cis. Então, ela vai abrindo. E isso faz com que reduza as interações. Isso justifica esta substância ter um menor ponto de fusão. Então, só para te mostrar que as duplas, as insaturações, justificam este ponto. O empacotamento, Camila, eu falo sobre ele na isomeria cis-trans. O empacotamento é uma forma que as estruturas se encaixam, se empacotam. Lembra quando a gente estava falando de isômero trans, que pareciam cadeirinhas de bar, uma sobre as outras? Isso faz com que eles tenham uma maior área de contato. Existe uma maior quantidade de interações moleculares fracas, mas as interações são maiores, e isso é o que nós chamamos de empacotamento. Fica tudo empacotadinho, encaixadinho, direitinho, que é o que está acontecendo aqui, ó. Ó, ela fica empacotadinha. Então, esses triglicerídeos vai um empacotando no outro, você vai botando um sobre o outro, e isso faz uma estrutura bem organizada, com bastante interações, deixando ela num estado sólido. Então, o que justifica? Quando você fala assim, o óleo, ele é líquido porque tem insaturação. A gordura, ela é sólida porque ela é saturada. Tá, mas o que isso tem a ver? Por que ela ser saturada, ela é sólida? Por que ser insaturado é líquido? Qual que é a explicação para isso? É empacotamento. Estes isômeros cis fazem com que essa estrutura fique mais distante e aí ela não consegue encaixar direito. E isso faz com que ela seja líquida à temperatura ambiente. E aí um ponto curioso. Como a gente falou de ácido graxo superior, eu queria lembrar a vocês que o Enem já trouxe uma questão falando sobre ácidos graxos, dessa forma, C, aí ele botou 18, 2.0. E aí ele botou C18, 2.1. Lembra o que isso significa? C18 é o número de carbonos. Por quê? Ácidos graxos têm um número de carbonos par. Ácido graxo superior. Síntese de triglicerídeo. Beleza. O que significa esse número depois dos 2 pontos? Significa as insaturações. Isso são insaturações.
O meu primeiro ácido graxo, ele é saturado. Ele tem 18 carbonos e ele não tem nenhuma pi. O meu segundo ácido graxo, ele é insaturado. O fato dele ser insaturado, ele diz para mim que ele tem uma pi. E eu posso ir além. Eu posso escrever assim, ó, delta 9. O que significa esse delta 9? Bem, quando eu falo de ácidos graxos, existem dois tipos de numeração. Existe o ácido graxo ômega e existe o ácido graxo delta. Tá, me ajuda aqui. Qual que é a diferença? A diferença é que o ácido graxo ômega, ele começa a contagem do metil. O ácido graxo delta, ele começa a contagem da carboxila. Aí você vai falar assim, não entendi. Vamos dar uma olhada. Eu vou escrever aqui uma estrutura 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza. 14 carbonos. Tudo bem até aqui? Eu vou colocar uma pi aqui, ó. Pai, botei uma pi aqui. Eu tenho duas formas de numerar. Existe uma forma que é padrão, que é da química orgânica. Eu começo a contar a cadeia principal da extremidade mais próxima do grupo funcional. Isso é um padrão para nomenclatura. Então eu venho e coloco 1, 2... Opa, desculpa. Subiu aqui a bagaça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho uma pi no carbono 11. Então eu digo que esse ácido graxo, ele é delta 11. É o ácido graxo delta 11. Normal. O delta é o padrão, nomenclatura normal que a gente usa. Porém, se eu quiser usar o sistema ômega, eu começo a contar do metil. Eu começo daqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Este cara é um ômega 3. Essa é a ideia. A nomenclatura delta começa do grupo funcional. A nomenclatura ômega começa do metil. Então, esse ômega 3, ômega 6, né, esses ácidos graxos que você vê tanto falar, ele começa a nomenclatura, a contar a cadeia do outro lado. É um detalhe que numa prova você pode dar uma vacilada. Por quê? É padrão você começar a contar do grupo funcional. Só que como você começa a contar do grupo funcional, esse padrão é o delta. Tudo bem? O ômega, ele começa a contar do radical metil. Começa a contar do lado errado, vamos dizer assim. Ah, professor, mas isso é na bioquímica? É, a bioquímica tem aquelas particularidades, como, por exemplo, se eu pego aqui um abençoado de um aminoácido e ele traz como o L maiúsculo ou o D maiúsculo, isso não é destrógeno e levógeno. Lembra, para ser destrógeno, para ser levógeno, tem que ser L minúsculo ou um sinal de menos. Tem que ser D minúsculo ou um sinal de mais. O Enem, quando trouxe, ele trouxe o que a IUPAC tem recomendado, o sinal, mais e menos. É isto daqui que o Enem já trouxe, tá? É o que o Enem já trouxe. Agora, L e D estão diretamente relacionados à posição da hidroxila ou da amina. No caso aqui da hidroxila, é em carboidratos, que é o seguinte: se eu pegar um carboidrato aqui, deixa eu pegar aqui, ó, a glicose. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, CH2OH. Aí eu vou botar aqui, ó, um OH e um H. Beleza. A mesma coisa, eu começo a contar do lado contrário. Então, eu começo aqui, ó, carbono 1, carbono 2. No carbono 2, a hidroxila está à sua direita.
Então eu digo que esse cara é a D-glicose. Não tem nada a ver com destrógeno. Nada a ver. O D maiúsculo significa que o grupo funcional hidroxila, ele está no segundo carbono do lado contrário, ele está à direita. Se eu escrevesse ele à esquerda, aí eu teria o L, tá? A L-glicose. Então, o D e o L maiúsculo é para dizer que o grupo funcional, lá de baixo, ele está no carbono, né? O carbono 2, vamos dizer assim. Ao contrário, ele está à sua direita, tá? À sua direita, no papel, na estrutura plana. Ficou claro isso daqui, galera? Sim ou não? Entenderam? Vocês estão meio calados aí? O que está acontecendo? Por que do silêncio? Muita informação, né? Hoje eu tô empolgado. Muita informação. Muita coisa. Mas você percebe que o que eu estou falando está relacionado com as suas aulas de biologia? Quando você fala de ácido graxo, de ômega, quando você fala do D, do L, é extremamente interessante, né? Esta linha. É extremamente. Tem caído, Camila, o Enem mesmo, o próprio Enem, ele colocou numa prova PPL, ele botou assim, ó, o D menos e o nome do composto que ele deu. Eu não lembro agora, era um nome grande até. E aí, o Enem perguntou se o composto era destrógeno ou levógeno. Olha que maldade. Ele meteu um Dzão e perguntou, destrógeno ou levógeno? Somente os alunos realmente preparados para a prova entenderia que eu estava falando de um composto levógeno. É normal, porque ou você teve bioquímica, ou você não sabe isso. Porque você vai deduzir na hora. Ó, eu já ouvi falar que tem destrógeno e levógeno. Eu olhei, tem um carbono quiral, D maiúsculo, destrógeno, e sento o pau. Então, é uma maldade para o Enem, né? Botar uma questão dessa. Agora, não é uma pegadinha, tá? Não é uma pegadinha. O ponto importante é isso. Não é uma pegadinha. Você faz parte de regra de nomenclatura. Você, Wolf, não consegue determinar se é D ou L, tá? Não tem como. A questão ela vai te falar se é o D ou se é o L. E você vai saber que o isômero dele é o contrário. Mas olhar o composto e dizer se é destrógeno ou levógeno, não tem como. Só usando a luz polarizada. Agora, D maiúsculo e L maiúsculo, aí dá. Porque ele vai te dar a estrutura, você vai pegar a penúltima hidroxila ou amina que esteja presente ali, aí você vai botar. Tá na minha direita, na minha mão direita aqui do papel? Então é D maiúsculo. Tá na minha mão esquerda? Então é L maiúsculo. Perfeito. O que o Enem pode cobrar. Por quê? Porque ele já trouxe isso. Se ele já trouxe isso, ele pode sim falar um pouco mais sobre essa nomenclatura de Fischer-Rossanov, que é o nome dessa nomenclatura em bioquímica. Então, bioquímica tem as suas particularidades, tá? Como a questão do delta e do ômega, como essa questão do D maiúsculo do L, isso é normal. Meninos, meninas, vamos lá. Ficou sussa até aqui? Então, bastante coisa, né? Aminoácido, alfa-aminoácido, zilterion, comportamento de aminoácido, quando em meio básico, quando em meio ácido, o FPR 2024, caiu agora aqui na MSCAM, vestibular aqui do Estado, caiu agora na discursiva domingo, grandes chances disso voltar a aparecer no Enem. Então, primeiro ponto, sossegado. Depois, triglicerídeos, óleos, gorduras, entendemos por que o óleo ele é líquido, por que a gordura é sólida, energia de empacotamento, vimos o que são ácidos graxos superiores, vimos a questão do C18 2.0, isso é a quantidade de insaturação, vimos que o C18.1 tem uma insaturação que ele pode representar como delta 9 ou ômega, e aí o delta
começa da carboxila, o ômega começa do radical metil. Isso tudo porque nós estávamos lendo a questão de número 2, aonde ele fala sobre essas gorduras, sobre esses ácidos graxos. E ele nos dá 2 tipos de gordura. Ele nos dá a gordura X e ele nos dá a gordura Y. Você percebe que a gordura X, ela é esse ácido graxo, desculpa, ele é saturado, onde ele representa CH3, CH2 8 vezes, COOH. Então ele está me dando um ácido graxo saturado. Já o de baixo, você percebe aqui a presença de uma pi, então temos um ácido graxo insaturado. Beleza? Tudo bem. A hidrólise enzimática da gordura Y, vamos lá. A hidrólise enzimática da gordura Y produz maior porcentagem de ácidos graxos insaturados, que contribuem para a manutenção dos níveis adequados de lipoproteína LDL. Neste caso aqui, nós sabemos que insaturado é HDL, né? Lembra, né, da lipoproteína do low, a gente está falando de baixa densidade, então a densidade dela é menor, ela boia, e se ela boia, ela vai caminhar raspando nas artérias, possibilidade de grudar, né, de agarrar na artéria. E nós temos os insaturados HDL, né, da alta densidade, do high density lipoprotein. Então, você tem aí esse high mais pesado, então ela vai lá no centro da artéria, no meio do sangue ali, ó. E isso faz com que ela não agarre. Essa é a diferença. Então, até o Paulo Musi fez um vídeo recentemente, naquelas lives de manhã pedalando, ele até falou, né? LDL, logo Deus leva, e HDL, não sei o que é lá, Deus livra. É alguma coisa, hoje Deus livra. Ele até usou esse macete, que ele falou que lembrava disso lá na faculdade, e isso viralizou nesse negócio. O LDL, logo Deus leva, então ela é menos densa, low, então ela passa raspando na artéria com possibilidade de grudar, e o HDL, hoje Deus livra, então hoje você está salvo, então ela passa no centro, high maior densidade aí. Tudo bem, então, até o momento? Nesse caso, eu tenho o Y como sendo o insaturado, como sendo o HDL, tá? Então, ideia central aí, bem tranquila, quanto a ácido graxo que vai se juntar formando as lipoproteínas. Ponto importantíssimo. E não se esqueça, quando eu falo dos triglicerídeos, nós também temos os cerídeos. Quando eu falo de cerídeos, eu estou falando de ceras. Ceras são formadas por ácidos graxos superiores e álcoois superiores. Pô, professor, o que é um álcool superior? É um álcool com mais de 10 carbonos na cadeia. Então, eu tenho um éster gigante. Tá? Eu tenho um éster para 32 carbonos. Por isso que ele é uma cera. É um negócio que não vai se dissolver em água. Meninos, meninas, tudo bem até o momento? De boa? Depois nós temos aqui a questão de número 3, que ela traz para nós 2 estruturas, né? Ela traz a estrutura da celulose em cima, e embaixo ela traz uma estrutura que é um polímero, no caso, uma poliamida. Então, são 2 estruturas, a de cima, celulose, então, são moléculas, né, de glicose se ligando, e embaixo nós temos o fio da seda, também um polímero natural, porém, é um poliéster. Então, as fibras que contêm o algodão e a seda são exemplos, respectivamente, de... Nesse caso, eu estou falando de um carboidrato, e embaixo estou falando de uma proteína. Tá? Então, professor, é proteína mesmo? Dá uma olhada aqui comigo em algo curioso, que é o seguinte, a hidrólise de uma proteína. Lembra que a hidrólise ela vai quebrar a ligação peptídica, que é a ligação amídica.
formada entre a carboxila de um aminoácido e a alfa-amina de outro. Então, vai quebrar exatamente aqui, ó. Pá, quebrei. Carbono 1, carbono 2. Aqui, ó. Aminoácido. Ó, eu vou quebrar aqui, ó. De novo, ó. Pá, quebrei. Aqui, carbono 1, carbono 2. Um alfa-aminoácido. Ao R que eu tinha falado para vocês aqui, ó. Lembra do R? Mesma coisa. Ó, eu vou quebrar aqui, ó. Pá, quebrei. Carbono 1, carbono 2. Vou quebrar aqui, ó. Quebrei. Pá, carbono 1, carbono 2. Ao R que eu falei para vocês aqui, ó. Que pode ser um ácido, pode ser uma amina, que pode estar protonado, desprotonado. Mesma coisa, eu vou quebrar aqui, ó. Vou quebrar a ligação peptídica, tá? A ligação amídica. Carbono 1, carbono 2. Ó, carbono 1, carbono 2. Então, eu tenho aqui vários alfa-aminoácidos que formam uma proteína. E a mesma coisa aqui, ó. Se eu quebrar essa ligação, se eu hidrolisar, vai entrar aqui um OH e aqui vai entrar um H. Aí vai ficar um OH aqui embaixo, ó. Pá, pá. Então, eu tenho, de novo, duas glicoses. Carboidratos e proteína, resposta desta letra. Lembrando que, por serem polímeros, por serem grandes, eles não são solúveis em água, né, gente? São estruturas grandes. Mas conforme eu vou quebrando essas estruturas, eu vou hidrolisando essas estruturas, elas passam a ser solubilizadas. Tudo bem até o momento? De boa? Sim ou não? Como é que estão as coisas? Caminhando bem aí? Entendendo a brincadeira? Show? Tranquilo. Camila, questão de número 11. Vamos lá dar uma olhadinha nela. A PepsiCo, uma das maiores marcas de salgadinho do mundo, traz uma nova tendência ao Brasil e amplia seu portfólio com popcorners, que chega ao mercado com dois sabores: cheddar branco e sal. Beleza. Após o sucesso nos Estados Unidos e a expansão para 3 continentes, a marca chega ao país com uma proposta única: nunca frito, sempre divertido. De acordo com a empresa, Popcorners conta com tecnologia diferenciada e confere sabor, formato, crocância e texturas únicas. Salgadinhos são livres de glúten, colesterol, gordura trans, transgênicos, conservantes, corantes e aromatizantes, e cheios de sabor. Uma fruta, então, esse negócio, né? Isso é perfeito, esse negócio. Isso deve ser mais... Isso aqui com uma Coca Zero, pronto. Os nutricionistas vão à loucura. Vai ser o que há de propaganda nos perfis de nutrição. Suco de laranja ou Coca Zero? Coca Zero. Fruta ou popcorns? Popcorns. Então, agora o negócio é popcorns com Coca Zero. Vai ser o alimento perfeito. Porque o negócio não tem glúten, não tem colesterol, não tem gordura trans, não tem transgênico, não tem conservante, não tem corante, não tem aromatizante. Nem a natureza faz um negócio desse tão perfeito como a PepsiCo fez. Então, ó, isso aqui com copo de Coca Zero. Você vai morrer nunca, tá? Nunca. Não vai ter nunca um problema. E vai sempre magro, sempre saudável. Vamos lá. E ainda cheios de sabor. Como é que esse sabor chegou aqui? Só Deus sabe. Só um milagre. Mas vamos que vamos. O lançamento, segundo a gerente da categoria de comidas aí e porcarias da PepsiCo Brasil, representa um olhar atento da empresa aos atos dos consumidores, integra a estratégia da companhia de aumentar o portfólio. Pô, chato pra caramba o texto também. Deus me livre. É uma propaganda da PepsiCo, né? A PepsiCo pagou para a questão aqui, para fazer essa prova. Não é possível. O professor ganhou um dinheiro aqui para fazer essa propaganda aqui. Eu estou ansioso pelas popcorners agora. Não vejo a hora. Eu não passei no vestibular, não, mas essa popcorn aqui eu estou doido por ela. O termo gordura é geralmente empregado em química para se referir a uma classe específica de lipídios, os chamados glicerídeos. Até aí tudo bem. Esses compostos, juntamente com óleos, podem ser de origem animal, como a banha suína, ou vegetal, como a manteiga de cacau. Chamadas gordura trans, por outro lado, foram mencionadas no texto, são raras na natureza e acabaram surgindo como uma alternativa para aumentar o tempo de vida útil dos alimentos processados.
Hoje já se sabe que esse tipo de gordura pode causar sérios danos à saúde, estando relacionados principalmente com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como aterosclerose, infarto e derrame. Beleza. Tomando por base o conjunto de todas essas informações, assinale a alternativa correta. Os glicerídeos são, do ponto de vista da química, ésteres formados a partir da reação entre 3 moléculas de glicerina. Parei, né? Já podemos parar, né? E uma de ácido graxo. Ele inverteu a brincadeira. A gente até acabou falando sobre isso. São 3 de ácidos graxos e uma de glicerina. As gorduras de origem animal são sólidas a temperatura e pressão ambiente, sendo constituídas principalmente por ésteres de ácidos graxos insaturados. Nós já sabemos que as gorduras são ésteres de ácidos graxos saturados, exatamente por isso elas são sólidas, por causa do empacotamento, que agora a Camila está dominando o empacotamento também. Tranquilo até aí? Show até o momento, gente? Sim ou não? Só para saber se está tudo bem. Cadê o pessoal? Beleza. Pode seguir. Vamos que vamos. Os óleos vegetais são líquidos a temperatura e pressão ambiente, sendo constituídos principalmente por ésteres de ácidos graxos saturados. Não morreu Maria, nada demais. As gorduras trans podem ser obtidas a partir da oxidação catalítica parcial de óleos vegetais. Redução, galera. Redução. A hidrogenação é uma reação de redução e não de oxidação. Descobriram aonde foi o problema? No processo de hidrogenação, que é uma redução, você vai ter uma inversão do negócio, e aí o que era cis vira trans. Entendeu? Show? Óleos vegetais tendem a apresentar um índice de iodo relativamente maior do que as gorduras de origem animal. Eu falei para vocês aqui do índice de iodo, né? Que inclusive tá famosinho, hein? Ó, famosinho o índice de iodo, hein? Famosinho. Os vestibulares estão começando a cobrar esse negócio. Quanto maior a quantidade de insaturação, vamos lá para ficar visual para vocês, ó, C dupla C, C dupla C, C dupla C. Eu vou reagir com I2. Então, ó, pá, pá. Outro I2, ó, pá, pá. Outro I2, pá, pá. Esse cara tem uma coloração castanha, avermelhada. Então, eu pego um recipiente e encho de iodo, jogo o meu triglicerídeo lá dentro e espero. Se, por acaso, a cor castanha começar a sumir, quer dizer que o I2 está entrando nas insaturações. Então, quanto maior o índice de iodo, quanto mais iodo for consumido, mais insaturado é o meu triglicerídeo, mais líquido ele será. Ficou claro? De boa? Por que a A está errada? Porque nós temos uma glicerina e 3 de ácido. Aqui, Isabelle, deixa eu descer aqui, ó. Aqui. Foi esta reação aqui, ó. Uma molécula de glicerina e 3 moléculas de ácido graxo superior, um ácido carboxílico de cadeia longa. Show? Meninos, meninas, ficou de boa? Deu para revisar bastante coisa? Deu para ver bastante coisa? Sim, não. Lembrando, tem caído bastante, tá? Tem caído muito esse tipo de assunto. Tem aparecido muito. Então, é bom vocês ficarem muito atentos a isso. Show? Gostei da aula também, Isabelle. Hoje foi aquela aula sala vazia, né? Aquela aula quando a sala está vazia. Ninguém atrapalha a aula, mas hoje foi curioso, né?
sala vazia, poucos alunos, os focados. Cara, rendeu pra caramba hoje. Foi muita informação. Muita informação. Achei muito boa também. Eu também gostei. Gostei demais da live hoje. Né? Foi, caraca. Não gritei, tom de voz controlado. Coisa mais linda. Olha que beleza. Aproximação da prova, né? A gente vai baixando a adrenalina para que vocês fiquem tranquilos do outro lado também. Imagina a gente gritando aqui igual um maluco aqui, vai estar chegando, vamos! Bate um desespero. Mas, meninos, meninas, vamos nos aproximar mais agora, né? Vamos fazer mais lives de revisão. Vou fazer algumas lives abertas também para a gente poder trocar assunto, revisar temas importantes. Camila, depois me manda a questão lá que você falou sobre empacotamento. Gente, precisando, envie as questões, tá? Envie as questões. Reta final de preparação, vamos aparar as arestas. Galera tá indo bem. Pessoal aí que foi na UFPR mandou muito bem. Os meninos aqui que fizeram a Unicamp, o Wolf que gabaritou a prova de química, né? A galera que foi bem na prova, o resultado ele vem. É claro, como eu disse no áudio que eu enviei para vocês, vocês já são vencedores só de terem chegado até aqui. Não é porque você gabaritou a prova de química da UFPR, ou porque você gabaritou a prova de química da GD, ou porque gabaritou a Unicamp, não. Só de você chegar aqui, você já é um vencedor. Você se dedicou durante um ano todo. Muita gente abandonou, mas muita gente ficou pelo caminho. Então, assim, só de estar aqui, você já é um diferenciado. E agora, só falta aquele passinho já, aquele pezinho já que já está dentro da universidade, é só mais um passinho para você cair para dentro e que o ano de 2025 seja um ano já de acadêmico na academia, e é por isso que a gente está aqui, e é isso que eu torço muito por vocês. Beleza, meninos? No mais, grande beijo para vocês, excelente semana, tamo junto, caminhando, conta comigo, vamos trocando ideia agora nessa reta final, tem dúvida, é só jogar. Valeu, gente, com Deus, beijão para vocês, vou nessa, tchau, tchau, hein, fui!